E nos próximos capítulos de Império, Cora fará uma revelação bombástica a José Alfredo sobre o passado de Marta e Silviano. Primeiro, Cora invade a sala do comendador na Império e tenta agarrá-lo na frente de Cristina. Porém, ela é expulsa pelos seguranças, mas nem isso faz Cora desistir de conversar com Zé. E assim que ele deixa a empresa e vai entrar no carro de Josué, Cora senta no banco de trás. Zé fica fulo da vida de ver Cora novamente e ela diz: "Eu sou a mulher da sua vida. Não sou que nem a Marta que te engana há séculos." O comendador não entende o que ela quis dizer e pergunta: "Como é que é?" E é nesse momento que Cora faz a revelação e fala: "A sua mulher, a Marta, ela te engana. Ela foi casada com o Silviano. Você sabia disso?" José Alfredo não esconde que ficou surpreso com o que ouviu, mas logo começa a rir e diz: "A Marta e o Silviano casados? De onde que você tirou essa ideia absurda?" Cora fala que é absurda, mas que é a mais pura verdade. Ainda levando na brincadeira, Zé pergunta a Josué o que ele acha dessa história, que diz: "Nem como piada isso tem graça." Mas Cora garante que é a verdade e que é prova disso. E diz: "Um álbum roubado da casa do mordomo. Passou de mão em mão. Muita gente folheou, até que o Maurílio tirou de circulação, a custo de muito dinheiro." Zé então pergunta o que Maurílio fez com o álbum e Cora diz: "Entregou para Marta, que estava louca de medo de que isso deixasse de ser segredo e se tornasse um maior escândalo." Cora ainda conta que ficou sabendo do segredo após ouvir a conversa de Ismael pelo telefone com Lorraine e revela: foi ela que roubou o álbum. Nessa hora, Zé Alfredo explode e diz que não quer ouvir mais nenhuma palavra. Diz que é conversa de comadre e fala: "Você tá querendo envenenar essa Lorraine, mas não adianta me picar, porque eu sou imune de seu veneno." Josué então chama os seguranças que retiram Cora à força do carro. Um pouco depois, ainda dentro do veículo, o comendador conversa com Josué e pergunta: "E se Cora estiver mesmo falando a verdade?" O motorista diz que nem dá para pensar nisso e fala: "Dona Marta e o mordomo?" Mas parece com uma pulga atrás da orelha. Ele se lembra que Silviano nem sempre foi mordomo e diz: "Sempre perguntei por que esse sujeito estava trabalhando lá em casa. Um sujeito culto, entende de culinária, vinho, arte, história, mas que todo mundo da família." Zé então se lembra que certo dia Marta resolveu colocar um mordomo e logo apareceu lá com Silviano. Disse que fez uma entrevista e ele ganhou o cargo e Josué comenta: "Isso é mesmo estranho, mas daí ela ter sido casada com o sujeito?" Mas o comendador logo dá um aviso e diz: "Eu vou tirar essa história limpo, mas não agora. Agora eu vou para a casa da Isis." E como prometido, depois de passar a noite na casa de Maria Isis, Zé Alfredo chega no apartamento com cara de poucos amigos. E é justamente Silviano que abre a porta. Zé fala uns desaforos para o mordomo, que fica sem entender nada. Ele então invade o quarto de Maria Marta, que ainda está dormindo. Zé abre as cortinas e Marta reclama, pensando que é Silviano. Inclusive, fala para ele nunca mais entrar daquela forma em seu quarto e diz: "Cumpra o seu papel de mordomo." Nisso, Zé Alfredo a surpreende e fala: "Por que não de primeiro marido, Marta?
por que você nunca me contou que foi casada com o Silviano? Nessa hora, Marta leva um susto e Zé repete a pergunta sobre o motivo pelo qual ela nunca ter lhe contado nada. E Marta diz: porque o Silviano me pediu, só isso. E porque eu tive a nobreza de entender as razões dele. José Alfredo é irônico e diz: a nobreza de ter um ex-marido como escravo? Marta diz que não, que foi para evitar que ele fosse humilhado por Zé. E ele questiona: peraí, então você escondeu anos e anos do seu marido e da sua família, que foi casada com o mordomo, por minha causa? Marta fala que ele ia acabar com Silviano e diz: ia ser um prato cheio saber que o meu ex-marido está dentro da nossa casa e é o seu empregado. Eu fico imaginando os comentários terríveis que você ia fazer sobre ele na frente dele. Mas insiste que essa história de nobreza tá mal contada e fala: tem segundas intenções nisso aí, e você vai me dizer quais são. Marta então confronta ele e diz: para, Zé, meu marido, ex-marido, ele sempre foi fiel durante todos esses anos na nossa família. Se tivesse segundas intenções, já teria sido revelado. Nesse momento, Silviano aparece, ouvindo a conversa atrás da porta, e ele diz: my God, ele descobriu. Claro que não havia segundas intenções, pelo menos da parte de... E quando ele vai falar, Du surge e ele se afasta. Mas ela garante que é para ele ficar tranquilo, porque não dirá nada a ninguém. O comendador então pergunta quando Marta teve a brilhante ideia de implantar o seu ex-marido na casa deles. Ela diz que foi quando Silviano perdeu tudo e diz: ele estava na miséria e me procurou. E você, cada ano mais rico, ele me pediu ajuda. E eu, talvez por querer me vingar das humilhações que ele me fez passar um dia, eu tive a ideia e propus a ele que se tornasse o meu empregado. Zé diz que agora sim a história começa a fazer mais sentido, porque Marta é o tipo de mulher que faria uma proposta dessas a um ex-marido carente. Marta, porém, garante que faria o mesmo por ele. E ela segue relatando tudo o que aconteceu. Diz que primeiro Silviano recusou a proposta e fala: depois, como não tinha saída, aceitou. Mas sabe, Zé, eu não esperava tanto dele, porque ele foi o melhor de todos os nossos serviçais. Isso você não pode negar. O mais competente, o mais querido. Nessa hora, o comendador a corta e diz: o mais falso ou o mais mentiroso? Marta rebate dizendo: não tanto quanto você, que me traiu durante todos esses anos com vagabundas. Ela então implora para Zé não falar nada disso com Silviano e esquecer essa história. Já na sala, Silviano avisa a Claraide que vai dar uma saída. A empregada estranha e questiona a si mesmo: no meio do expediente? Gente do céu, eu nunca vi esse pinguim sair do congelador assim. E aí, o que vocês acharam do Zé descobrir o segredo da Maria Marta? Vocês desconfiavam ou não? E essa saída do Silviano, o que será que ele foi fazer? Aproveita e me diz, se você tivesse que dar uma nota hoje para a novela Império, que nota seria essa? Enfim, me deixe a sua opinião aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então é isso, um beijo, até o próximo e tchau!